Atos, capítulo 17. Atos 17, vamos ler hoje a partir do verso 16. Paulo chega a Atenas, a grande cidade de Atenas, uma cidade terrivelmente idólatra, terrivelmente marcada pela idolatria. Vamos lá, Atos 17, verso, deixa eu organizar aqui o texto. Nós vamos ler até do verso 16, vamos ler só até o verso 21, porque a partir do verso 22 a gente já vai ver a pregação que Paulo vai fazer no Areópago. Paulo, ele prega em Atenas em 3 lugares. Ele prega nas sinagogas, na sinagoga judaica ali. Ele prega na Ágora, que é uma espécie de praça pública, um local onde as pessoas negociavam. Imagine um grande parque, um local público, onde as pessoas se reuniam para ali conversar, fazer negócios, discorrer sobre alguns assuntos, né? E depois ele prega no Areópago, e onde aconteciam os grandes debates filosóficos da época, né? E aí nós vamos deixar para ver isso mais para frente, que é o discurso que Paulo faz lá. Mas agora, por hora, nós vamos olhar então os versos 16 ao 21 com os irmãos, e depois nós vamos discorrer aqui no nosso estudo, tá? Acharam? Diz assim, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Até aqui, nós vamos olhar então agora para o nosso estudo, porque a partir do verso 22 Paulo começa a pregar, tá certo? Então esse é o nosso texto aqui de hoje. E hoje nosso objetivo aqui, queridos, é mostrar como é que nós devemos responder, como é que o cristão ele deve responder diante de uma cultura que é dominada pela idolatria. Como é que a gente deve se comportar? Qual é a posição do cristão quando ele está inserido diante de uma cultura completamente idólatra? É exatamente isso aqui que está acontecendo no nosso texto de hoje, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui Paulo numa cidade extremamente idólatra, carregada de ídolos, carregada de imagens dentro daquela cidade. Alguns relatos, um governador da região da Bitínia chamado Plínio, ele, no tempo do imperador Nero, ele relatou que a cidade de Atenas, ela tinha mais de 30.000 estátuas públicas. Você consegue imaginar isso? Você está numa cidade com mais de 30.000 estátuas públicas. Eu não estou falando daquelas particulares que cada um tem na sua casa, não, o conjunto total da obra, não.
mas só aquelas que estavam em locais públicos. 30 mil, mais de 30 mil ídolos levantados ali na cidade de Atenas. Assim, eu acho que você tropeçava em cada esquina num ídolo, numa estátua, numa imagem de adoração. E a gente vai ver isso depois lá na frente, quando Paulo vai pregar, né? Ele vai falar que ele encontrou muitos altares naquela cidade, muitos altares ali. Então, eu fico imaginando a confusão espiritual que havia em toda aquela cidade, né? Parece que a cidade inteira figurava um altar a ídolos. A cidade inteira praticamente era um altar, voltada completamente à idolatria, né? Um sacrifício aos deuses lá que eles seguiam. Chegavam a dizer que era mais fácil você encontrar um ídolo, um deus, eles chamavam assim, do que um homem na cidade. Você tem noção disso? Essa era a fama de Atenas. É mais fácil você encontrar um deus na cidade do que um homem. De tantos ídolos que estavam ali naquela cidade. E a cidade, então, ela é mergulhada nessa cultura terrível. E a gente percebe que Paulo ele se impressiona com isso. Paulo ele não está aqui impressionado com a beleza da cidade, a grandeza da cidade, porque ela tinha sua importância. Ou pelo menos, não tanto na época de Paulo, mas nos anos anteriores, nos séculos anteriores, ela décadas atrás, né, ela teve uma fama muito maior. Já aqui, no tempo de Paulo, a sua glória já estava se ofuscando, diminuindo. Mas Paulo não entra ali em Atenas para admirar aquela beleza e fica encantado com a cidade, com a glória da cidade. Dizem que as estátuas eram estátuas de mármore e adornadas com prata e ouro. Você já consegue imaginar como que é isso? Você encontrar com aquelas imagens imensas e bem construídas, com materiais nobres, e ornadas então com joias, com adornos de ouro e de prata. Era uma coisa estrondosa. Mas Paulo não fica animado com isso. Pelo contrário, Paulo ele se vê completamente indignado por causa dessa condição. Então nós vamos olhar aqui, à luz do texto bíblico e a reação de Paulo, como é que nós devemos nos comportar diante de uma sociedade, de uma cultura idólatra. Como é que a gente deve agir assim? O evangelho vai chega ali em Atenas e ele se depara com uma condição que Paulo nunca tinha visto, de tamanha idolatria. E olha que Paulo era viajado, né? Já estava aqui na metade da sua segunda viagem missionária, um homem conhecedor de culturas, mas isso foi algo tão maligno ali, aquela cidade estava tão mergulhada na iniquidade que Paulo fica espantado, ele fica indignado. Então, eu fiz 3 divisões aqui para o nosso estudo. Gostam de anotar aí? Então, peguem aí a caneta, o papel, então no celular mesmo, né? Nós vamos ver aqui as divisões. Eu coloquei assim, ó, primeira divisão do nosso estudo é a indignação de Paulo diante da idolatria. Os versos 16 e 17 aí. A indignação de Paulo diante da idolatria. A segunda divisão, versos 17 e 18 também, ainda um pouquinho do 17, a ação de Paulo em meio à idolatria. Vamos ver aqui como é que Paulo agiu diante de todo esse quadro idólatra. E a terceira e última divisão que nós temos é a curiosidade dos atenienses diante da mensagem do Evangelho. Eles ainda não sabiam o que era aquilo, mas eles estavam curiosos. Na verdade, isso era uma característica dos atenienses. E eles estão curiosos para saber. O que é isso? Fala mais para a gente, né? Pegaram Paulo e convocaram ele para uma pregação pública
E isso resultou na pregação do Areópago, que nós vamos ver na próxima oportunidade. Então vamos voltar os nossos olhos aí, gente, para os versos iniciais. Está com a Bíblia aí aberta? Versos 16 e 17. Vamos ver a indignação de Paulo diante da idolatria daquela cidade. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, quem são eles aqui? Quem são esses que Paulo está esperando em Atenas? Quem lembra? Esqueceram já? Falei na quarta-feira passada. Se eles estavam lá, né? Eles ficaram onde? Em Bereia, né? Ficaram lá em Bereia. E Paulo, assim, foi enviado pelos irmãos lá de Bereia, foi até conduzido até Atenas e pediu, assim, o mais rápido possível para que Silas e Timóteo voltassem, saíssem de Bereia e fossem ao seu encontro lá em Atenas. Mas enquanto Paulo estava esperando, o que aconteceu com ele aí? Diz o texto que o seu espírito, o seu homem interior, né, se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Eu já falei aqui para os irmãos como que a cidade era idólatra. Né? Mais de 30 mil altares, ídolos, imagens ali sendo erguidas. Uma cidade completamente idólatra, praticando um grande pecado diante de Deus. E Paulo, como um cristão e judeu também, né, que conhece o mandamento de Deus, não farás imagens esculpidas, não se prostrarás diante dela, não lhes dará culto, louvor. Paulo, quando ele vê isso, ele fica extremamente impressionado no sentido negativo, ele fica revoltado, a ideia é essa aqui mesmo. Ele não conseguia se conter no seu homem interior diante daquela idolatria, porque ele via aquilo ali, queridos, como uma afronta ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Aquilo era uma grave ofensa a Deus, era um grave pecado a Deus, coisa extremamente condenada pelo Senhor. E ele estava vendo uma cidade inteira vivendo debaixo desse jugo de idolatria, da quebra do mandamento de Deus, dando glória a um ídolo ou a ídolos feitos por mãos de homens e pela imaginação da cabeça das pessoas. Não eram reais. Então é fácil a gente entender, queridos, por que Paulo estava tão revoltado aqui no texto, enquanto ele está aguardando os seus companheiros de viagem. A ideia do texto aqui, da expressão que é usada, é indicar uma forte agitação no seu interior. Ele estava incomodado. Tem quando você fica extremamente incomodado e assim, inquieto, precisando tomar uma atitude ou falar alguma coisa diante de algo que você está vendo, tem te incomodado? Era assim que Paulo estava. Paulo não está olhando para Atenas como simplesmente um centro cultural, filosófico, ou até mesmo artístico, que era a realidade de Atenas. Mas Paulo está enxergando a cidade espiritualmente. Ele está olhando tudo aquilo e está falando, essa cidade espiritualmente está morta. Ela está debaixo da ira de Deus. Então, a reação que Paulo tem aqui não é ficar admirado, mas é uma reação de zelo pela glória de Deus. É por isso que ele está revoltado aqui. Não é uma revolta carnal apenas, mas é uma revolta que surge do zelo que ele tem pelo Senhor. E é assim que nós devemos ficar, irmãos. O cristão, ele deve carregar consigo esse zelo. Você acha correto isso ou não? Ele deve ser zeloso. Ele não pode ver o nome do Senhor sendo blasfemado, sendo envergonhado, sendo ofendido, e ele ficar como se nada estivesse acontecendo, como se fosse algo normal. Ao olhar para a cultura ao redor, ele não pode se conformar a essa cultura e ficar feliz e achar, é assim mesmo. Mas ele tem que ver as coisas como uma grave ofensa a Deus. Irmãos, nosso país é um país, dizem que é um país cristão. Não é assim que a gente vê o Brasil? O Brasil é um país, uma nação cristã. Porque grande parte dos
dos habitantes, dos brasileiros, ou são católicos ou são protestantes, são evangélicos, né? E se juntar os dois que fazem parte dessa cristandade, certamente uma maioria bem esmagadora, né? Em relação às demais religiões que nós temos no nosso país. Mas como pode um país cristão celebrar uma festa como o carnaval que tem na nossa nação? O que vocês acham? Será que combinam as duas coisas? Cristianismo com o carnaval? Será que tem alguma associação que a gente pode falar assim, não, mas é assim mesmo, é natural, é normal? Não é, queridos. Um país que se diz cristão, que a sua maioria é cristã, e tem no seu calendário uma celebração como essa, em que as pessoas esperam o ano inteiro para se entregar na imoralidade dessa data, um país como esse, queridos, está extremamente ofendendo a Deus de uma forma muito terrível. E como é que nós devemos nos comportar diante dessa realidade? Será que a gente tem que olhar para isso e falar assim, normal, isso é coisa do ímpio mesmo, o mundo é assim, vamos nos conformar com isso? De forma alguma. O cristão ele tem que lutar para fazer essa desgraça acabar. Nós temos que trabalhar ativamente para fazer cessar essa miséria na nossa nação, queridos. Porque nós fomos chamados para levar o Evangelho e alcançar nações para Cristo. Então, como é que nós podemos aceitar um país sendo levado pela imoralidade, pela corrupção? O nosso país é muito corrupto, né? Muito imoral. O que mais que a gente vê na nossa sociedade hoje? Dá um exemplo aí de um outro pecado terrível que é encontrado na nossa nação. Quem quer dar uma sugestão aí? Não lembram? Será que nós estamos bem? A idolatria está presente na nossa nação, né? A gente vê isso de uma forma muito, muito clara, né? Nós vemos um país muito profano nas suas práticas, conduzido pela imoralidade, uma baixa moralidade, uma ética terrível. Enfim, quando a gente olha para o nosso país, queridos, nós não temos que imaginar um país cristão de forma alguma, mas um país carregado por iniquidades, assim como Atenas estava aqui também tomado, mergulhado na perversidade e na ofensa a Deus. Corrupção está demais, né? A gente olha assim, né? Sim, um dos primeiros países nesse campo aí, nessa área, né? Um país tomado pela injustiça, né, promiscuidade. Então, assim, como é que o cristão deve encarar isso? Com naturalidade? É assim mesmo, fazer o quê, né? Vão vivendo. O cristão ele deve se revoltar contra isso. E a sua revolta, ela não deve ser apontada para as pessoas para ofendê-las, não, porque Paulo não ofendeu ninguém aqui. Mas o que Paulo fez para combater esse quadro? Ele anunciou o Evangelho. Ele proclamou a palavra de Deus. E é assim que o cristão deve agir. E aqui nós entramos já nesse segundo ponto, né? Que fala das ações de Paulo, ou a ação de Paulo em meio à idolatria. Primeiro, no seu coração, ele se revolta. Ele se entristece, ele sente que aquilo ali está ofendendo muito a Deus, ele fica indignado, o seu espírito está abalado. E ele faz o quê? Pega as suas malas e vai embora de Atenas, é isso? Não vou ficar aqui não, porque aqui é um país terrível, né? Um local horrível de se viver. O que ele faz? Ele começa a agir como todo cristão deveria agir, pregar o Evangelho. Mas era só Paulo, é só ele. E nós vamos ver a reação que isso promoveu na cidade. Então nós nunca devemos imaginar que as nossas ações em prol do Evangelho não tenham valor diante de Deus. Deus pode usar as nossas ações para trazer uma restauração à nossa cidade, à nossa família, ao nosso estado, ao nosso país, à nossa nação, mesmo que isso possa parecer insignificante. E Paulo está fazendo isso.
Então, vamos ver as ações de Paulo. Diz o texto que ele então discutia ou disputava, dependendo da versão, né? Então diz assim, por isso ele falava nas sinagogas, a NAA traz como falar, né? Por isso falava, ou seja, em razão dessa idolatria do que ele viu e do seu inconformismo, o zelo pela palavra de Deus, pela glória e pela honra de Deus, o que ele fez? Por causa disso, então, ele falava na sinagoga com os judeus. Ele, então, procurou os judeus, como era comum ele fazer, e ele, então, pregou nas sinagogas a Cristo. Porque, talvez, entendendo que a presença judaica ali não estava funcionando, talvez não estivesse sendo suficiente para impactar aquela cidade. Talvez a imoralidade, a perversidade, a idolatria daquela cidade era tão intensa que até mesmo dentro do judaísmo pode ser que o discurso dos judeus ali estivesse influenciado pela cultura ao seu redor. Então Paulo ele vai à sinagoga, ele fala aos judeus e fala com os gentios piedosos. Nós já sabemos quem são esses, né? São aqueles que frequentavam a sinagoga, criam no Deus de Abraão, alguns não eram, nem todos aqui podemos presumir que eram convertidos ao judaísmo, mas entendiam que deveriam viver uma vida piedosa, seguir alguns princípios do judaísmo. Mas o trabalho de Paulo se dedicou apenas à sinagoga, irmãos? Olha aí para o verso 17. Ele também foi para onde? Ele foi também para a praça, ou para a ágora, né? Era o local público onde as pessoas negociavam e conversavam, para ali naquele lugar pregar o evangelho. Quantas vezes na semana? Todos os dias, né? Todos os dias. Então é um trabalho difícil ou fácil, irmãos? Cansativo, né? Eu imagino que seja um trabalho cansativo, quer falar? Estou até vendo aqui na CF, vou colocar aqui, disputava, né, na sinagoga. Aham. Embora na NA falava. A ideia de discorrer sobre o texto, né? Ele disputava até no meio de outros também que estavam discutindo e debatendo com ele. Há duas palavrinhas aí que são importantes no nosso texto. É a palavra que a gente está vendo aí, né? Discutir ou dialogar, conversar. E a outra é o que a gente vê um pouco mais à frente. Paulo, ele não apenas discutia, conversava, disputava, mas ele também evangelizava, né? Se os irmãos olharem o versículo 18 aí, ele anunciava o evangelho. Coloca aí na tela, Felipe, o verso seguinte. Então tá aí, olha. E alguns dos filósofos epicureus, não vamos ver quem são esses aí, discutiam com ele, havendo a quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela. Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo o quê? Pregava Jesus, ou evangelizar, a palavra aqui, né, remete ao evangelho. É anunciar as boas novas, a Jesus e a ressurreição. Alguns dizem que essa palavra ressurreição, a forma dela do grego, pode fazer menção a uma divindade dentro de Atenas, ligada também à idolatria daquelas pessoas, né? Então eles pensavam, olha, eles estão falando sobre Jesus e sobre uma deusa que nós temos, né? Porque a palavra ali é bem parecida até, mas não temos certeza sobre isso, né? São apenas suposições, especulações que as pessoas elas acabam por fazer. Mas veja, Paulo alcança tanto judeus quanto gentios aqui, com a sua pregação, né? Ele leva o evangelho para os espaços religiosos. Onde é que são eles, esses espaços? Sinagogas, né? E ele leva também para os espaços públicos. Ele prega nos dois lugares. Ele está pregando dentro da sinagoga, um lugar religioso, dedicado para isso, mas ele percebia que isso precisava ir para fora também. Olha, o negócio aqui é tão terrível que eu preciso ir até a praça, até a ágora e falar com esse povo. E fazer isso todos os dias. Nós já vimos, irmãos, que nas cidades onde Paulo passou, geralmente ele fazia isso aos sábados. Lembra? Ele era chamado para ir às sinagogas e pregar lá. Mas aqui em Atenas, o trabalho teve que ser muito intenso.
porque era muito idólatra. Paulo viu aquela situação e falou assim, olha, essa cidade aqui precisa do evangelho fortemente. A sinagoga precisa ouvir isso, os judeus precisam ouvir isso, crer em Jesus e me ajudar nessa tarefa de pregar o evangelho de Cristo nessa cidade, para que essa idolatria desapareça daqui. E eu preciso também para as praças anunciar isso. Todos os dias. Diz o texto que todos os dias ele ia para lá, e ele então começava a discutir e a pregar com 2 grupos aqui, está mencionado aqui, né, no verso 18, os irmãos podem ver aí, filósofos epicureus e estoicos, que são mencionados por Lucas, né? Nós podemos ver aqui dois estilos de vida bem diferentes. Os epicureus que estão aí no texto, eles não acreditavam na vida após a morte. A mente deles, eles pensavam, olha, não tem, depois que morreu, acabou, não existe julgamento final. A mentalidade deles era essa, né? E eles viviam pelo quê? Eles viviam pelo prazer. Eles viviam pelo prazer. O objetivo deles era a sua vida, o próprio homem em si e o prazer. Eles tinham como alvo no seu estilo de vida isso aí, né? A ideia deles é o seguinte, vamos aproveitar a vida ao máximo, vamos buscar o máximo de prazer. Eles acreditavam no acaso, olha, quem governa e quem rege a nossa vida é o acaso, estamos entregues, né, ao acaso, e eles procuravam escapar das suas dificuldades, suas lutas, as suas aflições comuns de todo ser humano, na entrega completa do seu ser ao prazer. Vamos aproveitar porque a vida é só essa. Já ouviram isso alguma vez? Você tem que aproveitar a vida, porque a vida só tem uma. Gaste a sua vida ao máximo possível. Sinta o maior prazer que você puder. Aproveite o máximo a sua vida. Aproveite enquanto você é jovem, aproveite enquanto você está vivo, que morreu, acabou. Será que essa cultura está presente também nos dias de hoje, gente? Viva para o prazer, né? Faça o que te faz feliz. Gaste a sua vida nessas coisas. Então, Paulo está pregando para esses homens, né? Eles pensavam assim, nós vamos, como diz Paulo escrevendo lá para os Coríntios, né? Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. Não é isso? Paulo diz, se os mortos não ressuscitam, então o quê? Se não tem nada depois da morte, então vamos aproveitar a vida. Vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer mesmo, depois que morrer acabou. Não tem mais nada, a gente não tem que prestar conta a ninguém, não tem outra vida depois, o que a gente tem que fazer? Aproveita essa que está aqui agora. Irmãos, o mundo vive assim. Irmãos, parece que a gente vê isso aí direto, né? As pessoas pensam assim. E o outro grupo aí são os estoicos, né? Os estoicos, que eram mais materialistas, mais fatalistas, inclusive, né? Eram homens que eram apáticos ao sofrimento humano. E eles defendiam a visão mais cíclica da história, né? Tudo se repete, né? Então, você nunca vai se livrar de problemas, de lutas, de dores, tristezas, dificuldades. Então, como é que eu vou encarar as lutas e as batalhas, as aflições, as dores da minha vida? Eu vou encarar isso de forma impassível. Qual era o ideal do estoico? O estoico era aquele que recebia uma notícia ruim e ele não tinha nenhuma reação mais acalorada, né? Então chegavam para ele e falavam assim, olha, vim aqui trazer uma notícia para você que sua família inteira morreu. Seus filhos foram assassinados, sua esposa violentada, foram mortos, toda a sua família foi destruída. Como é que um estoico recebia essa notícia? Ele parava, analisava, ok, vamos em frente, a vida segue. Esse era o ideal deles. Eles tinham como objetivo serem impassíveis diante das aflições e afeições, das coisas que aconteciam ao redor. Inclusive as coisas boas também, não só as más notícias. Mas eles tinham um padrão, né, de não se abalar, não se entregar a sentimentos. Sejam de tristeza ou de alegria, não eram dadas muitas emoções. E aí Paulo estava
com esses dois grupos aí, né? Bem opostos, né? Pensavam de forma bem diferente, mas estavam ali, catando os ensinamentos. E Paulo, então, vai conversar com eles, né? Esses homens começam a confrontar Paulo. Dão até um apelido para ele, né? Chamam ele de tagarela. Já ouviu essa palavra? Né? Tagarela, falador, né? A ideia que a palavra que é usada no texto grego dá a ideia de que de alguém que cata sementes aqui e ali. Imagina um pássaro que está catando sementes aqui e ali para comer, né? Então, o sentido é assim, parece que Paulo ele está juntando um pouquinho de cada filosofia, de cada ensino, de cada área da religião e está trazendo uma coisa totalmente diferente. Fez um misto, fez uma mistura, né? Nesse sentido que ele era um tagarela, como diz o texto aqui. E eles querem saber, Paulo, fala aí, né? Fala para a gente que negócio é esse aí, né? O coração, a mente deles estava dividida, né? Parece ser pregador de deuses estranhos. E eles falavam isso, diz o texto, porque Paulo pregava ou evangelizava, anunciava o evangelho de Jesus e a ressurreição dentre os mortos. Lembremos que eles também não criam na ressurreição, né? Não criam na ressurreição. Então, ficaram assim, curiosos, que situação é essa, que pregação é essa? E a gente não vê aqui, queridos, Paulo intimidado com isso não. Qual poderia ser a reação de Paulo diante desses dois grupos? Eu vou pregar o evangelho para eles, de forma alguma eles vão me matar. Porque eles pensam completamente ao avesso do evangelho. Então é melhor eu nem anunciar nada para eles. Mas Paulo está lá, ó, tentando convencê-los. Ali parece ser um terceiro grupo. Hã? Ali parece ser um terceiro grupo. Diga, pode falar. Não, sim, era uma conversa geral da praça, né? Nesse sentido, pode ser um grupo de fora, uma terceira via, digamos assim, mas provavelmente a menção ali é de pessoas que estavam na Ágora também, né? Mas pode ser uma terceira mentalidade religiosa, ou quarto, porque a cidade era tomada de ídolos, né? Muitos deuses, mas as pessoas olhavam para Paulo e falavam isso, olha, esse homem aí é um falador demais, está pregando deuses estranhos que a gente não conhece. E a gente precisa ouvir um pouquinho mais. E aí nós entramos no terceiro ponto, que é a curiosidade dos atenienses, né? Diante da mensagem. Dos versos 19 aí, coloca na tela aí para a gente, por favor, até o 21. Então, tomando consigo, pegaram Paulo, né? Foram lá, vamos ouvir esse homem. Levaram-no ao Areópago, dizendo, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Então ficaram curiosos, né? Não se detiveram ali na Ágora, mas falaram, vamos levar ele para um local maior e ouvir melhor dele o que ele tem para dizer. Eu ia até trazer uma imagem para vocês aí do Areópago, né? Do local ali onde era o Areópago, mas acabei esquecendo. Vê o verso seguinte? Verso 20 aí. Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vinha a ser isso. O que eram essas coisas estranhas? Justamente o Evangelho, né? Que é totalmente diferente de tudo que as religiões do mundo ensinam, né? É algo completamente estranho mesmo. Vai lá, 21 agora. Acontece, olha a repercussão que isso trouxe a Atenas. Que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes, não só os moradores ali oficiais, né, que nasceram ali, mas os de fora também, não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Pergunta, será que o trabalho de Paulo, o esforço de Paulo valeu a pena? Paulo sozinho, né? Silas e Timóteo ainda estavam lá em Bereia, mas ele falou, olha, não vou esperar ele chegar não, vou começar agora mesmo, todo dia falar, pregar na praça, na sinagoga, insistindo, de maneira, queridos, que, olha lá, todo mundo em Atenas, até os estrangeiros que moravam ali em Atenas, qual era o assunto?
Tem um camarada lá na Ágora, todo dia. Já ouviu o que ele falou? Está lá na praça, todo dia falando as mesmas coisas, falando coisas diferentes. Quer dizer, revolucionou, queridos, aquela cidade, né? A mensagem do Evangelho tem esse poder, né? Então, os atenienses aqui, eles demonstram interesse intelectual, né? A gente vai ver que o interesse, na verdade, espiritual era bem baixo aqui. Não significa conversão. Nós veremos que poucos se convertem ali. Mas houve frutos, né? Houve fruto ali. Teve um fruto ali muito bom em Atenas. Não foi a cidade toda que se converteu, né? Como a gente vê, por exemplo, os outros resultados, como lá de Filipos, né? Tessalônica, muita gente se convertendo, Bereia, a gente viu aqui a posição dos bereanos. Mas ali em Atenas, eles têm um interesse intelectual, mas isso não necessariamente significa conversão. E isso aqui, Lucas procura nos mostrar, está aí a imagem, né? Os irmãos podem ver aí, ó. Aí foi levado para aí, ó. Vamos pregar aí, né? Porque aí fica melhor, né? Para pregar, né? O pessoal ouvir, sentar ali e ficar ouvindo, né? O que tem para falar. Legal isso, né? Então, assim, o que Lucas quer destacar aqui é a característica cultural ali de Atenas. Uma busca por novidades. Esse era o interesse deles. Querendo saber o que tem de novo. Tem uma coisa nova aí, vamos embora. É por isso que tinha tantos deuses, né? Por isso que tinha tantos ídolos ali, tantos altares, né? Então eles queriam algo novo, algo inusitado. O que a gente aprende aqui? Que nem toda a receptividade ao Evangelho significa conversão verdadeira. Uma disposição genuína de fé, né? Muitas das vezes é só mesmo curiosidade. A pessoa é simpatizante. Às vezes é curioso, religiosamente falando, né? Quero saber, legal, eu gostei disso aí, fala mais um pouquinho. E a gente fica às vezes até empolgado, né? Porque quando a gente ouve uma pessoa falar assim, eu gostei desse negócio que você está falando aí, fala mais, a gente fica até mais animado, querer pregar, e a gente espera assim, será que ela vai converter, né? Mas não, era apenas uma curiosidade religiosa que a pessoa tem. Não necessariamente implica em conversão. Quer falar? Sim, poderia até aceitar. Eu acho que sim, nesse sentido, né, diante da filosofia que eles tinham, né? Porque você parar analisando a soberania de Deus referente à nossa vida, para ele conseguiria talvez... Mas o problema que a gente tem que considerar também é que a sua impassividade para uma boa notícia também, né? Porque o Evangelho é uma boa notícia. E o estoico nada impressionava ele. Ele não se via impressionado com... Olha, Jesus, Deus veio ao mundo, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, para a nossa salvação. O estoico ia falar assim, obrigado, bom saber, passe bem. A Bíblia fala dos dois grupos, mas existia vários filosofos. Sim, sim. Agora no versículo 21 mostra 21, né? praticamente todos eles Todo mundo, né? estavam presentes para ouvir. Querendo saber, curiosos, né? Então, é aquilo. Se Deus não abrir o coração, irmãos, dificilmente a pessoa vai... É impossível, né? Não é dificilmente, impossível da pessoa acabar vindo a crer. Então, esse é o desafio que Paulo encontrou em Atenas, né? Um grande desafio, não é verdade, irmãos? Uma situação bem complicada aqui para Paulo, mas nós veremos na semana que vem qual fruto que isso trouxe. Paulo ele vai pregar no Areópago, como nós vimos aí, e alguns vão crer. Poucos, mas graças a Deus, né? Deus salvou algumas pessoas ali e o Evangelho continuou sendo pregado ali naquela cidade. Irmãos, nós vamos encerrar, vamos orar então, pedir que Deus nos ajude nessas coisas.